Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida hoje. Que você saia daqui abençoado, transformado, renovado. Que o Espírito Santo te enche de alegria, te dê paz. Que você possa receber sua bênção. Você que precisa de um milagre, que o milagre de Deus toque a sua vida. Que Deus seja a sua resposta nesta noite. Você recebe? Amém? Então vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículo 2. Isaías 53, versículo 2. A outra versão. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Aqui o texto fala sobre Jesus, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Porque, próximo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado dos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Próximo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, pela exposição do texto, Isaías diz que Jesus não tinha boa aparência, né? Só que existia nele uma essência tão forte que por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, mesmo não tendo uma boa aparência, a Bíblia diz que o castigo que ele sofreu nos trouxe a paz. Então ele carregava dentro dele algo muito importante que nos libertaria do pecado e que nos daria perdão e que nos levaria de volta a Deus. E Deus quis que Jesus não tivesse boa aparência. Então este foi o modelo de filho de Deus dado aos homens. Então eu gostaria de falar um pouco hoje a respeito de uma beleza que não é muito admirada pelas pessoas. É a beleza interior, não é a beleza da alma, a sua beleza como essência. Então tem um texto aqui de Pedro que ele se refere às mulheres em relação ao casamento e se refere aos homens em relação ao casamento. E por que eu gostaria de ler esse texto? Porque Deus apresenta o seu filho como noivo de uma
igreja. Então, nós, como igreja, somos símbolo de uma mulher, e essa mulher é a esposa de Cristo. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o 6. 1 Pedro 3, 1. Diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então, o primeiro ponto: existe uma possibilidade de evangelizar sem palavras. Então, Pedro está dizendo às mulheres que, pela sua obediência à palavra, apenas obedecendo à palavra, elas podem ganhar seus maridos sem palavras. Então, o seu testemunho, aquilo que fala de você, da sua essência, é muito forte. Fala muito mais do que palavras. Versículo 2. Diz assim: considerando a vossa vida casta, pura, fiel, sem pecado, né? Em temor. Versículo 3 diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Então, Pedro está dizendo que o enfeite das mulheres não seja o seu exterior, né? O frisar dos cabelos, a compostura dos vestidos, o uso de joias de ouro. Não que isso seja pecado, não que isso não seja bem-vindo, mas ele está focando numa beleza que parte da sua alma, que está dentro de você, essa que importa a Deus. Versículos 4. Mas o homem coberto do coração, incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum engano. Então aqui também está a figura da igreja. Então, mesmo Jesus sendo o esposo, então ele traz a figura de Abraão, que Sara, mesmo sendo a esposa, chamava Abraão de Senhor. Então isso é uma posição de submissão, uma posição de reconhecimento da autoridade do marido, é uma posição, não é, de respeito, mesmo sendo esposa. Então essa também deve ser a posição da igreja, mesmo sendo a esposa de Cristo, precisa tê-lo como Senhor, porque estamos submissos a Ele, estamos debaixo da sua sombra, da sua cobertura, da sua autoridade. Então, Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Então veja que o foco aqui da esposa também é o seu interior. Então Paulo diz: marido, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e as mesmas entregou por ela. Para quê? Para santificá-la. Então santidade fala de uma beleza interior, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isso fala do seu interior, para apresentar igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então essas coisas não está falando, né? Quando diz sem ruga, não está falando dessa pele exterior. É uma pele com ruga, é uma pele sofrida pelo sol, pelos ventos, pela poeira, pelo tempo. Então aqui fala de uma alma que sofre, uma alma que passa por problemas, que é ferida e que não encontra cura. Então ela fica enrugada, ela fica envelhecida. Então aqui Paulo está falando de uma mulher que possa ser apresentada como a beleza da alma, porque Deus está interessado que você esteja bem por dentro, que você esteja bem no espírito, que você esteja bem na sua alma. Bíblia diz que um coração alegre, sabe, é transferido para o rosto. Então uma pessoa que está bem por dentro, aqui fora, vai ter uma resposta. Só que hoje, irmãos, nós vivemos uma sociedade que tem se preocupado muito com a beleza exterior e pouco se preocupado com a beleza interior. Lá em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 5, diz assim: e uma voz do trono que dizia: louvai vosso Deus, vós, todos os céus, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então Paulo está vendo esse encontro da igreja com Cristo e diz: olha, vamos nos alegrar e vamos dar-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, a festa de casamento, porque a sua esposa se aprontou. Então quando é que Cristo virá? Quando a sua esposa estiver pronta. Então o casamento, irmão, só é realizado quando a noiva chega, e sempre atrasa, né? Às vezes meia hora, 1 hora, 2 horas, porque a noiva precisa estar bonita, precisa estar bem apresentada. Então a Bíblia diz que quando a noiva estiver pronta, então o Cordeiro virá. Versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Então a Bíblia está dizendo que a noiva se veste de linho fino, de um linho puro e resplandecente. E explica porque o linho fino são o quê? A justiça dos santos. Então essa roupa que fala aqui está falando de uma vestimenta que expressa a condição interior da noiva. Linho fino, puro, isso fala da justiça que habita em você.
E por que eu estou falando isso? Porque cada dia que passa, irmãos, o mundo se volta para a aparência exterior. E se nós não tivermos cuidado, a gente vai esquecer a nossa beleza interior. Quem somos por dentro. Vamos esquecer a nossa essência. Vamos nos despreocuparmos com o nosso caráter, com a nossa integridade. Como está esse linho fino por dentro? Então Deus, Ele busca em nós uma beleza do coração, daquilo que está por dentro. Jesus, quando Ele se encontra com os fariseus, homens que aparentavam ser uma coisa, mas por dentro não era nada daquilo que se externava. Mateus 23, 25. Até o 28. Diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então veja esse momento que Jesus não condena a questão do exterior. Então exteriormente você pode estar desconfinha, você pode ter uma pele de seda e pode estar bem maquiada, né? Pode ter um cabelo perfeito, pode estar com uma roupa muito bonita, pode ter sapatos, né, diversos. Esse não é o problema. Mas Jesus diz assim: limpa primeiro o interior, para que o exterior também fique limpo. Porque no caso dos fariseus, eles estavam preocupados apenas com o exterior, apenas com as franjas de suas vestimentas, apenas preocupados com a aparência. No versículo 27 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e iniquidade. Então Jesus, ele condena, né, essa aparência que não está de acordo com o seu interior. Então primeiro nós devemos nos preocupar com o nosso interior, com o nosso caráter, com a nossa integridade. Se preocupar com o nosso andar, com o nosso falar, com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com a nossa vida emocional, para que depois possamos cuidar também do exterior. Então nós temos na Bíblia dezenas de versículos que nos despertam a buscarmos essa beleza da nossa essência em Deus. Então a gente sabe que o mundo caminha, e a maioria da sociedade tem investido muito dinheiro e muito trabalho naquilo que está fora. Vivemos uma geração que cultua bastante a questão da estética, do corpo. Então hoje a indústria que mais cresce no mundo é a indústria da estética, né? São os cirurgiões plásticos, são os homens mais ricos que mais trabalham, que mais têm serviço. Então tem muito tratamento. A indústria do cosmético para cabelo, para dente, né? Nós temos aqui o
patético. Então, existe muito investimento na aparência exterior. E além de tanta coisa que existe, tanta academia, né? Quantas academias não existem aqui na Vicente Pires? É uma do lado da outra, irmãos. Porque as academias estão cheias, todo mundo querendo cuidar do seu exterior. E não tem problema. Só que uma vez que você cuida do exterior, você esquece do interior. Então você começa a caminhar por um caminho perigoso. Você começa a trilhar um caminho de fracasso, de desilusão. Sabe, provavelmente vai se deparar com muitas decepções. Porque aquilo que está dentro de fato é a tua estrutura. É aquilo que te mantém de pé. Então eu tenho uma história que eu admiro muito, que é a história de Jacó. Um jovem que sai da casa do seu pai, como muitos hoje em dia, e vai em busca de acertar na vida. E quando Jacó chega na terra de um tio chamado Labão, então como jovem ele vai buscar uma esposa. Ele quer casar. Então veja Gênesis 29:16 até o 18. Diz assim: Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Então o homem tinha 2 filhas, uma feia e outra bonita, né? No linguajar rasgado. E como nós, Jacó pôs os olhos em quem? Na bonita, né? Porque o exterior de fato atrai. Então Raquel chamou a atenção dos olhos de Jacó. 18 diz assim: olha, e Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Ele disse isso ao seu pai: eu vou trabalhar por tua filha Raquel 7 anos, né? Quero casar com ela. Então Labão fez o contrato e Jacó trabalha 7 anos. No final dos 7 anos, quem Labão dá como esposa para Jacó? Lia, que era a filha mais velha, porém não tinha uma aparência tão atrativa. E Labão diz: olha, infelizmente aqui, esse é o nosso costume. Não podemos casar a mais nova se a mais velha não casar primeiro. Então Labão diz: se você trabalhar mais 7 anos para mim, então eu vou te dar as 2, Lia e Raquel. E assim foi feita a negociação. Jacó então trabalha mais 7 anos para poder ter direito a Raquel. Então Raquel, aquela moça bonita, atraiu Jacó, o jovem Jacó, a ponto de trabalhar 14 anos para ter a mulher nos seus braços. Irmãos, isso é muito comum, não é? Coisas que enchem os nossos olhos por meio da beleza exterior. Só que tinha um problema. A Lia, que não tinha boa aparência exterior, ela era bela por dentro. Era uma mulher que tinha caráter, que tinha temor ao Senhor, que respeitava o marido, que vivia na integridade, que se desviava do mal. Raquel era linda, porém dentro feia, cheio de problemas no caráter. Raquel mentia, Raquel tinha inveja, Raquel perseguia sua irmã, Raquel escondia coisas. Vamos ver uns textos aqui.
Gênesis 30, versículo 1. Diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Porque no versículo, Gênesis 29, versículo 31, diz assim: olha, vendo pois o Senhor que Lia era desprezada. Por que Lia era desprezada? Por causa da sua aparência. Então Jacó desprezava Lia, Raquel desprezava Lia. Porque nesse tempo, irmãos, a aparência exterior, nesse tempo, nesse período, nessa faixa etária de Jacó, era o que interessava a ele. Era a beleza exterior. E a Bíblia diz que Deus, vendo que Lia era desprezada, o que Deus fez? Abençoou Lia. Abriu a sua madre. E Lia começou a gerar filhos e Raquel não. Então no 30, versículo 1, a Bíblia diz que então Raquel tinha inveja de sua irmã. E disse para Jacó: dá-me filhos, senão morro. Olha como está o negócio, irmãos. E Jacó fica bravo. Ele disse: o problema não é comigo. Como que eu posso ter filhos? Quem é estéril é você. Né? Simplificando a linguagem. Lá no versículo 15. Diz assim: olha, e ela lhe disse, né? Lia disse a Raquel: e já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho, porque o Rubem vinha trazendo essas frutas, e essas frutas elas abria, né, a mulher para a fertilidade. Então Lia diz para Raquel: olha, você já tomou meu marido, porque Raquel não deixava Jacó se deitar com Lia. Então a mulher tinha um coração duro, coração difícil, mas era bela por fora. Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Então ela negocia: me dá então essas mandrágoras, que eu deixo Jacó dormir contigo esta noite. Ou seja, irmão, essa mulher foi muito maltratada. Na verdade, era uma mulher que tinha rugas por dentro, que estava maculada na sua alma, por não ter uma boa aparência. Lá no 31, versículo 19, quando Jacó resolve, depois de 20 anos, voltar para a casa do seu pai, diz assim: olha, e havendo Labão ido atoscar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Olha o que Raquelzinha fez. Furtou os ídolos do seu pai. Né? Era uma moça muito bonita, mas muito feinha de coração. E Deus vai tratando isso. No versículo 30, Labão vai atrás de Jacó. E quando alcança Jacó, diz assim para ele: e agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. No versículo 34, diz assim: mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na barda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante de tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então ela senta em cima dos ídolos e diz para o pai: não se irrite, meu pai, eu não posso levantar porque eu estou menstruada. E com isso o pai procurou, não achou, e ela acabou ficando com os ídolos do pai. Sabe, Jacó se irrita.
antes disso, no versículo 32, olha o que já diz: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então Jacó, autoridade sobre Raquel, porque ele era o cabeça da casa. Então ele abre a boca e diz: olha, com quem estiver esses deuses, que esta pessoa morra. Ele não sabia que a sua esposa, linda de rosto e feia de coração, estava com os ídolos do pai. Você sabe o que acontece depois? Raquel morre. Raquel morre. Capítulo 48, versículo 7. Diz assim: vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Então, um tempo depois, Raquel morre. Seu marido havia amaldiçoado, sem saber que a sua linda esposa roubava, mentia, não é? E outras coisas mais. Então, amados, a gente tem, não é, essa tendência de ser atraído pelos olhos e não se preocupar com a essência da causa, da situação, daquilo que de fato traz valor. E enchemos os nossos olhos. Somos atraídos por conversas, por aparências, por tantas coisas. Então a gente precisa julgar as coisas, não por aquilo que está externamente, mas por aquilo que é interiormente. Amém. Uma vez eu comprei um carro que estava muito bonito por fora, mas quando eu levei no mecânico, o cara olhou o interior do carro, o carro estava todo adulterado, fundindo o motor, e ele disse: pode levar para o ferro, velho, isso aqui não... Mas a pintura estava linda, irmãos, aquele verde metálico, né? Era um Monza, carro lindo, lindo, lindo. Eu digo: ai, eu vou vá, essa é minha Raquel, não é? Quando fui ver, o coração do indivíduo não prestava. Então, quantas coisas, né, nos ganha pela aparência, quantas coisas nos atrai pela aparência. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que ele fala dessas casas, ele diz assim: olha, Jesus conta a parábola de duas casas, uma que estava sobre a rocha e uma que estava sobre a areia. Então ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Então Jesus está falando do interior da casa, porque a gente não vê a base da casa. Vemos? Não. Então você vê a casa por fora, a pintura, o reboco. Você não vê o que tem por dentro. Assim somos nós, são as pessoas. Então você muitas vezes é atraído por aquilo que está aparente aos olhos naturais, mas você não sabe o que tem dentro do coração. Então Jesus está falando: olha, aquele que pratica a minha palavra, ele é uma casa que no seu interior ele tem uma estrutura que está sobre a rocha. Você não está vendo a base, você não está vendo o alicerce,
mas essa casa suporta chuva, essa casa suporta ventos fortes, essa casa suporta tempestade. É como Jesus, que nós lemos no início em Isaías. A Bíblia diz que ele não tinha aparência que nós pudéssemos desejá-lo. Ou seja, hoje em dia se pinta quadros daquele loirão, né? Aquele artista de Hollywood de olhos verdes, cabelos tratado com babosa. Tratado na babosa, irmão, que é, né, assim um lado. Tem nada a ver, irmãos. A Bíblia diz que Jesus era feio. Feio. Devia ter o rosto judiado do sol. Enfrentava poeira de deserto. Ele não tinha formosura, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, ele carregou. E foi fiel à sua missão. Então, a estrutura que Jesus tinha por dentro era o que interessava ao Pai. Era o que importava a Deus, é o que importa de você também. Então, a casa que tem a sua base, o seu alicerce sobre a rocha, se é o interior que é forte, então você está seguro. Então, Jesus continua dizendo, 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E o que acontece com ela? Ela cai. E foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Por quê? Porque não tem estrutura interior. Então, quando você não tem essa estrutura interior, quando você não se preocupa com essa beleza interior, você não suporta pressões, você não suporta desafios, você não suporta tempestades, você se torna uma casa fraca, uma casa que cai facilmente. Então, que Deus volte os olhos hoje para dentro. O que importa é o meu caráter. O que importa é a minha identidade em Deus. O que importa é a rocha onde eu estou firmado. Tiago capítulo 1, versículo 22. Diz assim, olha, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, Jesus, cuidado, porque você pode às vezes ser enganado apenas com o discurso falso. Ele diz, cumpra a palavra, porque quando você cumpre a palavra, isso trabalha você por dentro. A palavra edifica você por dentro. Sabe, irmãos, o que está fora, a Bíblia diz que é como a flor da erva. Se secar o caule aqui, a flor murcha e cai. Então essa carne volta, pó, mas o teu espírito vai para Deus. Então a gente precisa viver, sabe, tentando nos organizar interiormente, para que não sejamos enganados, abalados, para que não sejamos levados por qualquer atração, por qualquer beleza exterior. Romanos capítulo 5, versículo 19. Diz assim, olha, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. O que levou Jesus a ser obediente? O que ele era por fora ou o que ele era por dentro?
por dentro, né? O que nos faz obedecer é aquilo que somos no nosso interior. Uma pessoa que não é tratável, ensinável, ela se torna soberba, rebelde, insubmissa. Tem muita dificuldade de obedecer, porque não tem essa beleza interior. A sua estrutura não tem como base a rocha. Então ela tem problemas. E veja, irmãos, que isso é tão sério, que a desobediência de um condenou o mundo todo, e a obediência de um salvou o mundo todo. Então o que foi que nos trouxe salvação? A obediência de Jesus. Olha que bacana. Imagine vocês que Jesus não fosse obediente. Jesus nos ensina que a obediência nos faz crescer interiormente, nos faz estar firmados na rocha. Aquele que pratica a palavra, aquele que obedece, se torna inabalável. Se você quer ser inabalável, você precisa desenvolver a obediência. A obediência. João capítulo 6, versículo 38. João capítulo 6, versículo 38. Jesus diz assim: olha, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é o que é obediência. Jesus tinha esse DNA de obediência. Ele diz: eu desci não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, qual é a vontade que você faz? A sua? A de Deus? Você decide por aquilo que enche os teus olhos, ou por aquilo que tem uma boa essência? Você é conduzido por uma beleza exterior, ou por aquilo que está dentro, interiormente? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha só, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é muito sério. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento que Cristo carregava? De obedecer. Um sentimento de submissão. Um sentimento de obediência. Um sentimento de ser belo por dentro. O coração de Jesus atraía as pessoas. Atraía as pessoas. Não a sua aparência, mas o seu coração. Versículo 6 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Então Jesus, sabe, ele teve um nível de obediência tão forte, que a Bíblia diz que ele foi obediente o tempo todo, ele foi obediente até morrer. Porque muitas vezes a gente é obediente, sabe, 1 ano, 2 anos, ou às vezes 1 mês, 2 meses, e logo voltamos a desobedecer. Mas Jesus foi obediente o tempo todo até a morte. E aqui diz que tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, olha para Ele, como Ele obedeceu, e obedeça também. Porque se nós obedecermos,
seremos essa casa forte que enfrenta tempestades e se mantém inabalável. Só que para obedecer você precisa se esvaziar de si mesmo. Foi o que Jesus fez, é o que está escrito aqui no versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar para obedecer. É muito difícil, irmãos, você obedecer estando cheio de si. É muito difícil, porque o seu eu sempre está cheio de razão. O seu eu sempre está cheio dos porquês. O seu eu sempre está na defensiva. O seu eu sempre está cheio de desculpas. O seu eu é orgulhoso. Ninguém pode tocar no seu orgulho, porque você não permite. O que é isso? Está tocando no meu orgulho? Só tem uma forma de obedecer: se esvaziando de si mesmo. Se você não se esvaziar, não tem como obedecer, porque foi esse o caminho que Jesus trilhou. E sabe, quando você se esvazia e você obedece, o resultado é: Deus o exaltou soberanamente por causa da obediência. Porque Deus exaltou Jesus por causa da obediência. Você quer ser exaltado? Você quer viver em vitória? Você quer ser saudável? Você quer andar numa unção de conquista? Obedeça. Se esvazie de si mesmo, que Deus vai te exaltar diante dos seus inimigos. Mas se você andar cheio de si, não tem como Deus fazer nada. Porque a obediência é a única coisa que vence o diabo. Às vezes, irmãos, quantos cristãos que pensam que vão vencer o diabo por palavras, que pensam que vão vencer o diabo, sabe, só profetizando, ou seja, usando às vezes a Bíblia aberta, o Salmo 23 ou coisa do tipo. Só tem um jeito de você vencer o diabo: obedecendo a Deus. E para obedecer a Deus, os seus olhos não podem estar atraídos por uma beleza exterior. Você precisa ter convicção de quem você é. Muitas vezes esquecemos que somos imagem de Deus. Que somos imagem de Deus. Colossenses 2,14. Diz assim: olha, havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que Jesus fez com a sua obediência? Venceu o diabo. Pegou o escrito de dívida que era contra você e cravou na cruz. E despojou os principados e potestades, tomou do diabo tudo aquilo que Satanás tinha em suas mãos, que te pertencia. Arrancou da mão do diabo a sua vida, a sua felicidade, a sua paz, a sua alegria. Ele despojou, ele tomou para si. E a Bíblia diz que na cruz Deus expôs esses principados e potestades publicamente e triunfou sobre eles por meio da obediência. Isso só foi possível porque Jesus obedeceu até a morte. E essa obediência só pôde existir porque ele se esvaziou de si mesmo. E só se esvaziou de si mesmo porque Jesus cuidava do que ele era no seu interior. Obedecer. Mateus 28,16 diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Então Jesus havia ressuscitado. E ele se encontra com os discípulos e diz que eu triunfei. Eu obedeci até a morte e triunfei na cruz. Agora todo o poder me foi dado no céu e na terra. Você sabe o que isso significa? Se todo o poder foi dado a Jesus, significa que o diabo não tem poder. Foi tirado dele o poder. Aí você diz assim, mas pastor, se foi tirado o poder do diabo, por que ele continua agindo? E tendo êxito na vida de tanta gente. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Sabe por quê? Porque foi lhe tirado todo o poder. E o poder que ele, entre aspas, ainda tem, ele age por meio de quem? Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Próximo. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera onde? Nos filhos da desobediência. É a única forma do diabo agir. Quando ele entra pelos filhos da desobediência. Então, irmãos, um crente desobediente, ele é ferramenta do diabo. Um crente desobediente se torna uma ferramenta do diabo, de um ser que não tem poder, e o crente lhe dá poder. Um ser que não podia agir, mas o desobediente dá a ele autoridade para agir. Porque a única maneira do diabo entrar é por meio dos filhos da desobediência, que agora opera. Então, Paulo está dizendo, esses que no momento, nesse instante, são desobedientes, são eles que dão legalidade, são eles que devolvem o poder para o inimigo, são eles que abrem as portas. Então, querido, deixa eu dizer, aprende a obedecer. Isso é uma graça que Deus te deu para você vencer, sabe, todos os seus desafios. Obediência. Quando você obedece, não há nada impossível para você, porque Deus, Ele entra com você no caminho. Jesus está no governo de todas as coisas, mas você precisa obedecer até a morte, permanecer firme, em obediência. Não seja instrumento do inimigo, sabe? Não dê autoridade que o diabo não tem, porque Jesus já triunfou e tomou dele todo o poder, todo o poder. Cristo em você, meus irmãos, não é o poder da fala, é a sua essência, é o que você é aqui. Isso é o que o diabo respeita. Deixa eu te dar aqui um dos últimos exemplos. Atos 19:13. Diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Olha,
esses rapazes não eram pouca coisa. Era filho de um judeu principal dos sacerdotes. O cara era o cabeça. E esses rapazes tinham então, não é, essa herança espiritual. Então, por ser filho do principal dos sacerdotes, foram expulsar demônios. Versículo 15 diz: respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saudando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então os caras foram expulsar demônio pensando que apenas a palavra resolvia, que apenas o nome de Jesus resolvia. E o diabo olhou para eles e disse assim: eu não estou conhecendo vocês, eu sei que Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E deu um couro nos meninos, não é? Porque não é aparência, não é palavra, não é Bíblia aberta, não é jeito, não é? É a autoridade que você tem na sua alma, no seu espírito, é quem você é dentro, não fora. Então, gente, né, o pessoal do louvor pode. É muito bacana a gente usar um filtro, né, no Instagram e mostra um rosto que a gente não tem. Eu confesso que eu tenho dificuldade de reconhecer irmãos. Quando eu olho, né, aquela foto do WhatsApp, eu digo, eu não sei o que é. Aí eu tenho que pedir ajuda aos universitários. Peço ajuda à minha esposa. Você reconhece? Ah, é fulano de tal. Eu digo, não é não. Ela é. Eu digo, conversa. Então, irmãos, dá um jeito, né? Na foto, imagem, muda tanto a aparência que a gente não consegue reconhecer. Mas no mundo espiritual, a sua imagem de nada vale. O que vale é o que você é por dentro. E o grande triunfo é você obedecer, andar debaixo de obediência. Quem pratica a palavra é uma casa sobre a rocha. Ninguém vê a base, mas quando a tempestade vem, todos vão te admirar e dizer: ela está firmada sobre a rocha, porque não caiu. Então, irmãos, olha, existe uma guerra do mundo contra o evangelho, numa tentativa de levar pessoas a desacreditarem o evangelho, ou na melhor das hipóteses, entendê-lo de forma errada, tornar tudo confuso, né, em sua mente, para que você não pratique a obediência dos princípios. Porque se você praticar, você será uma pessoa triunfal, é uma pessoa inabalável. Você vai vencer e andar vencendo em todo o tempo. Porque aquele que é nascido de Deus, nada pode o diabo fazer com você. Então, viva uma vida de obediência. Tenha em você o mesmo sentimento que tinha em Cristo Jesus, que obedeceu e foi fiel até a morte. Amém? Não tinha aparência, mas tinha coração. Vamos ficar de pé, por gentileza? Gente, encerrar. Todas estas coisas, queridos, que nós temos visto aí fora, sabe, na verdade,
o sistema está sendo preparado para a vinda do anticristo, para o governo do anticristo. Quinta-feira eu comentei aqui com os irmãos e até mostrei vídeo que na Califórnia, nos Estados Unidos e também em Nova York está tendo uma grande onda de assaltos. Por quê? Porque foi constituída lei que até $1.000, se o cara roubar um objeto ou fizer furtos, roubos até $1.000, isso não é considerado um crime. Então muitos jovens, pessoas que já têm essa prática, começaram a roubar e entram em mercados, lojas, farmácias e roubam até $1.000 e vão embora. E aqui no Brasil tem também uma lei assim, não é? Em andamento, que até R$1.000, se uma pessoa roubar, não seja considerado crime. Ela não vai para a cadeia. E o que é isso desse sistema? Isso é trabalhando a nossa mente. Sabe, para que a gente possa se conformar que roubar não é pecado, que roubar não é crime, como a prostituição, que já está legalizada. Então, se prostituir mentalmente, a gente vai aceitando e nos conformando que não é mais pecado, porque se não é crime, a gente tem dificuldade de aceitar como pecado. A gente aceita como pecado aquilo que é crime. Então existe uma guerra do diabo, sabe, trabalhando na nossa mente, para que a gente se conforme com este mundo. Existem propostas de lei para que a pedofilia não seja um crime, seja considerado um tipo de amor de adulto para as crianças. Então você imagine só se a gente pegasse esse conceito e trouxesse, né, para as escrituras. Para as escrituras, fazer sexo fora do casamento é pecado. Então imagine se a gente passe a pensar assim: não é pecado se for um mês antes do casamento, mas se for antes eu acho que não é pecado não. Mais ou menos isso que estão tentando trabalhar na nossa mente. Adulterar na palavra, isso é pecado. Mas imagine se a gente pensar: não, eu acho que adulterar com uma ou com duas pessoas, tudo bem, eu acho que isso é pecado a partir de 3. É mais ou menos isso que estão trabalhando, para que a gente se conforme com a mentira. A mentira hoje faz parte da política, faz parte da sociedade. Está difícil, irmãos, de acreditar, de confiar. Então, você precisa se preocupar com a sua mente, com a sua alma, com o seu espírito. Precisa deixar a sua alma formosa, que a Raquel esteja dentro e que fora esteja Lia. Sabe, existe algo tão tremendo, porque Jacó, no fim de sua vida, ele reconhece o caráter de Lia. Quando Raquel morreu, nós vimos, ele sepultou na estrada antes de Efrata. Mas quando Lia morreu, ele sepultou Lia junto com Abraão
e Sara, junto com Isaac e Rebeca. Então ele diz assim: olha, eu quero ser sepultado onde está Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Lia. Eu quero ser sepultado. Então Jacó, no fim de sua vida, maduro, ele reconhece que a esposa que Deus havia escolhido para ele era aquela que não tinha aparência física, mas que tinha um desejo interior. Sabe? Então que hoje você sai aqui com essa consciência. Tem nenhum problema você ser bonitão, você ser bonitona por fora, mas em prioridade é o coração. Amém? Se você viver uma vida de obediência, você viverá em vitória. Você crê, irmãos? Sabe, não tem nada mais assim penetrante do que isso. Essa é tua arma. Viva uma vida de obediência e Deus vai te exaltar sobre todos os teus inimigos. Amém. Jesus, mais de ti, busque mais dele, menos de
Romanos 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Tem alguém com esta necessidade hoje à noite aqui? Não vou te chamar à frente não, mas você levanta a mão no lugar onde você está. Nós vamos orar com esta necessidade de se esvaziar de si mesmo. Sabe, para que a partir do se esvaziar você possa desenvolver a obediência, para que Deus possa te exaltar, para que você possa andar em vitória. Se tem alguém, levanta sua mão bem alto aí. Vamos orar, todo mundo fecha os olhos. Deus Todo-Poderoso, nós oramos, Senhor, por essas irmãs, esses irmãos de mãos levantadas, que sentem a necessidade de se esvaziar de si mesmo, para que a obediência, Senhor, possa vir à luz, à prática, no seu caminhar, no seu andar, no seu agir, para que a obediência, Senhor, possa vir nas palavras, nos pensamentos, dentro de casa, no casamento, nos relacionamentos, no trabalho, em todas as suas atitudes. Que o Senhor ajude esses irmãos, que o Senhor ajude a tua igreja a esvaziar-se de si mesmo. Que caia por terra, Senhor, todo orgulho, toda altivez. Que caia por terra, Senhor, toda hipocrisia, toda amargura. Que caia por terra, Senhor, todas as feridas da alma. Que hoje haja cura na vida dos teus filhos. Cura, Senhor, a alma, cura o interior, para que esses irmãos possam estar com os seus pés sobre a rocha, e a sua beleza não seja apenas o exterior, mas que sejam belos por dentro, que sejam fortes no espírito, que sejam fortes na alma, que sejam fortes nas suas emoções, que sejam fortes nos seus pensamentos, que sejam fortes em rejeitar o pecado, que sejam fortes em dizer não para a carne, que sejam fortes em resistir o inimigo, que sejam fortes em perdoar, que sejam fortes em Deus em todas as áreas. Firma os pés, Senhor, da tua casa sobre a rocha, e que andem em obediência, e que sejam obedientes até a morte. Que o Senhor coloque neles o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, para que possam ser exaltados pelo Pai e triunfar sobre os seus inimigos, para que sejam exaltados diante dos seus desafios e possam olhar, Senhor, para os gigantes de cima para baixo, porque o Senhor já expôs os demônios que os perseguiam. O Senhor já despojou o inimigo. O Senhor já tirou deles o poder. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Que Cristo cresça em cada um, Senhor, de nós, e que diminuamos, e que seja vista em nós a tua glória, que seja vista em nós a tua imagem, que seja vista em nós a nossa semelhança contigo, que seja visto em nós Cristo, o Filho do Deus vivo, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nesta noite, a nossa súplica, porque queremos, ó Deus, a nossa essência, não a nossa aparência. Queremos, ó Deus, aquilo que somos em Ti, não aquilo que vai perecer, não aquilo que envelhece, mas aquilo que permanece por toda a eternidade. Em nome de Jesus,
Se você recebe, aplauda o Senhor. Diga: eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Diga isso a Ele. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de vitória, que você tenha uma vida em obediência, para que sua força seja grande, para que a autoridade do nome de Jesus possa operar na sua vida, para que os seus pés estejam firmados sobre a rocha e você seja inabalável. E assim haja paz na tua casa, haja prosperidade na tua vida, haja alegria interior, e que esta alegria seja a força do Senhor para você vencer todo o mal, que você possa ter uma vida de triunfo sobre os problemas, sobre os desafios. Seja você uma bênção e caminhe em vitória todos os dias, em nome de Jesus. Diga: eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Então estamos encerrados. Vai em paz. Até o próximo culto.